E aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é Morizaki, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo aqui eu vou estar trazendo ele relacionado ao Game Stick GD10 falsificado, tá? Porque eu não vi vídeo na internet sobre isso e uma coisa que me atrapalhou muito porque eu tô com o cartão de memória dele aqui inserido no meu computador e vocês vão perceber que ele não aparece aqui para você poder editar nem nada do tipo. Então, além de você ter comprado um Game Chic e ele ter vindo falsificado, não é o GD10, você também não consegue adicionar jogos nem mexer nele. E quando você inicia na televisão, ele não tem nenhum tipo de menu. Então você só consegue mexer na linguagem dele. E hoje eu vou estar vindo aqui falar um pouquinho sobre ele aqui com vocês. Então, primeira coisa, se você comprou um Game Chic, ele veio sem menuzinho, só com a opção de colocar linguagem e ver versão de sistema. Infelizmente você comprou o seu Game Chic falsificado e não tem nada que fazer sobre isso. E eu vou estar ensinando aqui agora as formas de você acessar ele para você poder adicionar jogos, tá? Um dos aplicativos que dá para você acessar ele pelo seu computador é esse cara aqui, Disque Genius, certo? Ah, por que que eu não consigo acessar ele aqui pelo meu Windows, mas eu consigo acessar por esse aplicativo? Qual que é a questão? É que esse GD10, diferente dos outros, que é uma versão do estilo Android, que tem as pastinhas lá do moleque e das ROMs, esse aqui ele é uma versão de Linux. Então, dentro desse GameStick vem instalado um pequeno sistema Linux e é a partir desse sistema Linux que roda os jogos. Então, ele tem um chipset um pouco mais fraco, bem mais fraco do que o do GD10, e é por isso que ele não vem com Nintendo 64. Ele só vem com PlayStation 1 e alguns jogos de PSP. É, e aí ele é uma versão 32 bits. Então o Nintendo 64 já é uma versão 64 bits, né? E aí ele roda muito mal por conta disso. Assim como roda também mal o PSP e tal. Até o PS1 dá uma engasgadinha. Enfim, com esse aplicativo aqui, você vai conseguir acessar os seus arquivos do seu GD10 rustificado, certo? Então você vai ver que aqui ele aparece. Então eu tenho aqui o meu cartão de memória. Ele vem com essas quatro partições aqui. Essa partição número 3 de 88 megas é o nosso sistema. Não consigo acessar ela a partir daqui porque é um sistema Linux. O Windows não consegue interpretar. Mas a parte onde fica as ROMs e todas as configurações eu consigo. Então, abrindo aqui dentro, a gente consegue ver a estrutura do nosso Game Chic. Vocês vão ver que, diferentemente do original, que tem só a pastinha ROMs aqui, a gente tem toda a arquitetura aqui do nosso Game Chic, desde parte de configuração, Emulation e tal. E o que é legal vocês verem aqui e descobrir como possibilidade é que aqui nesse ponto Emulation a gente tem a pastinha com temas. E aqui dentro está o nosso tema que a gente utiliza. Aqui é o tema padrão do GD10. E aí você pode estar trocando. No caso eu coloquei aqui dentro aqui agora um tema chamado Carbon, que ficou muito bonitinho. Então eu alterei aqui dentro, só deletar e colocar a pasta com o mesmo nome. Mas se você quiser ter os dois temas ali guardados e não trocar por essa gambiarra, né? Você também pode vir cá, colocar o seu tema aqui dentro. Você vai vir nessa pastinha, nesse arquivo chamado Settings. E aí você vai ter que trocar o tema 7 aqui. E por que que não aparece os menus e tal, só tem linguagem e sistema? Você vai perceber que aqui, ó, ele vem liberado, ó. O emoji tá full, mas não tem nenhuma outra opção, porque realmente não tem. Ele é uma versão onde eles fizeram uma gambiarra ali, colocaram vários sistemas, tiraram várias coisas, e os seus jogos eles não iniciam pelo emulate, eles não iniciam pelo Emulation. O Emulation não fica rodando em background ali, ele inicia diretamente pelo RetroArch e, e já é passar as configurações direto pro RetroArch. Então por isso que a gente não tem menus e tal como era para ser, porque realmente o emulate ele não executa aqui. Então eles utilizaram meio que as configurações de moleque ali para poder rodar o tema, mas só, não tem mais nada de moleque aqui funcionando. Então, tá aqui, ó, o mod, a senha, mas não aparece nenhum menu. E aqui você pode colocar o seu tema aqui, trocando aqui, isso aí terá o tema.
Ah, Vinícius, como que eu faço? Aqui no Gênios aqui você não consegue alterar diretamente por aqui, que é a visualização. Então eu preciso mandar isso para o meu desktop, clico no botão direito, enviar, copiar para desktop, altero, faço minhas alterações e depois eu arrasto aqui de volta. Essa manobra só é possível fazer com o Gênios licenciado. Então, para você fazer isso, você precisa ter a licença do Gênesis, senão ele não vai autorizar. E essa licença é um pouquinho cara, então você tem que ter algum meio, né, de conseguir uma licença ou comprar ela. Enfim, outra forma gratuita de você fazer isso é através de um sistema Linux, uma VirtualBox. Então você baixa lá no Oracle VirtualBox, você vai iniciar o seu computador virtual e aí dentro do seu computador virtual você também consegue acessar esses arquivos. Então aqui eu tenho uma máquina virtual que roda Linux e aqui já está toda configurada. Você vem aqui em dispositivos, entrada USB, você vai ver que já está configurado aqui para reconhecer o meu cartão de memória. Então meu cartão de memória, você vê que eu iniciei a máquina virtual e sumiu aqui do Genius porque ela foi transferida, né, para minha máquina virtual. Então meu computador agora não tem mais acesso a ela. Quem está com acesso a ela agora é a minha máquina virtual. Por que eu estou fazendo esse vídeo, pessoal? Porque eu procurei essa informação na internet e eu não achei nada a respeito. E aí você já é passado para trás comprando um Game Chic que você achava que era legal, que ia ter os seus joguinhos. Vem essa bomba, né? Falsificada e você ainda não consegue nem alterar os jogos, nem fazer nada. Putz, você fica pé da vida. Eu mesmo, por exemplo, eu fiquei muito contrariado. Mas enfim. É, e eu tô fazendo esse vídeo para que outras pessoas que também foram enganadas tenham pelo menos como sair um pouco, né, disso, conseguir melhorar um pouco ali a situação, sei lá, conseguindo liberar pelo menos as opções para você poder otimizar os seus jogos, enfim, né? Pois bem, aqui agora no nosso GameStick você vê que apareceu aqui as duas partições, ó, a de 92 megas e a de 52 megas. A de 92 megas, como eu falei, é o sistema Linux. Nem lá no Genesis não aparecia, mas aqui pelo Linux, né, já aparece direto. Então tudo isso aqui é o Linux que ele vem instalado, né? O sistema que é executado quando liga e as pastinhas. Isso aqui nada é editável, nem pelo Linux, porque, enfim, é um boot, né? Então ele não deixa escrever nem salvar. Tem até formas de escrever, sim, mas enfim, é um risco muito grande de corromper alguma coisinha aqui. Então, sempre que você for fazer alguma alteração, primeiro de tudo, faz um backup do seu SSD e depois você mexe e qualquer coisa você restaura, tá? Então aqui estão também o volume, 52 gigas. E aqui dentro tá todos aqueles arquivos de novo que a gente tinha falado, certo? E aqui sim você consegue mexer e brincar sem nenhum tipo de custo para você. Aqui dentro, pelo Linux, você consegue fazer as alterações e não vai pagar eh, nada por isso, né? Perfeito. Só queria mostrar isso, eu não vou utilizar por aqui porque eu não estou com eh, a pasta compartilhada configurada. Então, voltando aqui para o Disque Gênio, só queria mostrar para vocês que é possível mexer pela máquina virtual sem pagar nada. Mas se você tiver uma forma de conseguir a licença pelo Disque Gênio, você pode mexer aqui pelo computador. Então, voltou aqui de novo, já apareceu aqui. Vou acessar aqui minha pastinha. E aqui, o que, que eu quero falar para vocês? O Emulation, né? Ele também tem a pastinha aqui, ó, Systems, que é basicamente a configuração dos nossos cores, né? De como os jogos vão ser executados. Então você vê que ele tem um comando. Qual que é o comando que quando você clica no jogo, o que que ele faz? Ele vai verificar se o jogo tem essa tag que ele marca aqui. Cadê? Essa aqui, né? A tag dele, a MSTRDA. Se tiver, ele vai verificar se é alguma dessas extensões. Se for, ele vai executar aqui, ó. SD card minigui retroarch y12, que é um comando de linha, "-c", o arquivo de configuração do nosso RetroArch, mais depois o "-l", que é onde está o nosso core, certo? E ele executa esse comando aqui para iniciar. Então você percebe que ele não está passando pelo emulec. O emulec ele faz uma interpretação, uma interceptação e depois envia para frente. Tanto é que as configurações são passadas por esse arquivo aqui, ó, e não diretamente pelo emulec ou pelo emulstation, né? Então todas as configurações do nosso
Game Chic está dentro desse GBX66CFG. Então, é, é esse cara aqui que está com as nossas configurações. Perfeito? Então vamos nesse mini-gui, que é o cara responsável por todas as configurações que a gente vai ter acesso no nosso Game Sheet. Então, mini-gui a gente tem aqui ó, as configurações de RetroArch Core Options, que são as opções de cada é, core, né? Então aqui tem as configurações de cada core. Então você vê que ele tem aqui ó, Mupen 64 Plus, ele já vem com core de Nintendo 64, mesmo não aparecendo lá, não tendo jogo nenhum instalado. Mas eu não recomendo porque como é um Game Chic 32 bits, não vai rodar Nintendo 64 bem. Eu fiz alguns testes, rodou horrível. O PSX roda bem. E aqui a gente tem as configurações do core que a gente pode ligar e desligar para poder melhorar a performance, deixar mais bonito e coisa e tal. E assim para todos os cores que a gente tem. Quando a gente inicia o nosso Game Chic, ele vem lá com essas opções capadas, você não consegue ver diretamente pelo menu lá, mas tem como liberar isso. Então a gente tem aqui, ó, GBX66CFG, que é aquele arquivo que é carregado quando inicia. E aqui a gente tem todas as configurações, ó. All User Control Menu, False. Você pode estar mudando isso aqui para True, para ter todas as configurações de usuário lá no seu menu, né? E aqui para baixo a gente tem mais opções, opções de áudio, de câmera, é, dos cores, tá vendo? De menu. Então, se a gente vier aqui um pouquinho para baixo, a gente vai ter os menus e kick menus para a gente poder desbloquear. Essa versão que eu tô aqui, eu já fiz algumas alterações, então tem muita coisa aqui que está alterada. Então, todos esses menus aqui, onde você vê o menu, tava false, e tem alguns que eu já ativei para true, né? Menu Core Enable, true, menu Drive, menu fonte, menu Show, né? Que é para mostrar, menu Show Advanced Settings, true, que tava false, e assim vai. Então, tem vários menus aqui que a gente pode estar ativando, liberando lá para a gente poder fazer alteração, certo? Então tem esse show menu e tem o kick menu, né, que a gente também tem que ativar, que é o kick menu. Deixa eu ver se eu localizo ele aqui. É, aqui, ó, kick menu show, adicionar favoritos, show controls, show informações. Então tudo isso aqui você pode também ir ativando para você poder ter acesso lá. Perfeito? Então aqui está as configurações nesse arquivo que é as configurações do seu Game Chic, tanto de vídeo, ó, vídeo escala. Aqui vem 3, eu diminui para 1 para melhorar a performance, shaders e tudo mais. Coisas que você pode estar ativando ou desativando para tentar melhorar a performance aí do seu Game Chic, certo? É aqui dentro que você altera. E aqui as configurações diretas do Core, perfeito? Então é aqui que está essa brincadeira. Não tem outro lugar onde vai ter essas configurações para você alterar, certo? Como falei, ele não roda diretamente o seu emulec. Você pode vir aqui na pasta do emulec e tá tudo vazio, certo? Não tem nada em lugar nenhum. É, E o mais importante, eu acho que todo mundo quer saber como que faz para adicionar jogos, né? Como é que eu adiciono jogos? É o mesmo padrão dos outros, tá? Você vai vir aqui na pastinha ROMs, vai criar a pasta se não existir, e se existir, você vai colocar dentro. Você chega aqui numa pastinha, por exemplo, PSX, e aqui você vai adicionar o seu jogo e você tem que preencher esse game list aqui. Então, game list você vai criar uma tag igual essa aqui, certo? E você vai só trocar as informações. Essa numeração aqui não importa tanto, então você pode repetir número ou colocar um número diferente, não vai fazer diferença nenhuma, perfeito? É, E aqui você vai colocar o patch do seu jogo, ou seja, a localização dele aqui, o nome dele, né, completo, com extensão, depois a sua imagem também com extensão, estilo de vídeo, vai repetir basicamente tudo, só o patch score que você vai ter que verificar. Por exemplo, aqui ele tem um core específico para CHD, né, que os jogos do PlayStation pode vir em PBP ou CHD, então você vai ter que selecionar o core certinho para cada estilo de imagem do seu jogo. Por exemplo, isso aqui é SHD, ele está usando o CHD Core, certo? E aqui repetir as informações novamente, você pode ir adicionando os jogos conforme você for querendo. Então esse aqui, ó, por exemplo, é um é, arquivo PBP, certo?
E você vê que ele tirou aquela tag de core. Por quê? Porque o padrão é o que roda o PBP. Então não precisou de tag de core. Mas como o padrão não roda o CHD, então ele precisou fazer uma tag de core aqui para poder rodar com o core certo. Perfeito? E onde que fica esses cores? Onde que eu posso ver os cores que eu tenho? Tanto aqui nesse arquivo Emulation, você pode vir aqui em Systems e você vê os cores que você tem disponível já configurado, tá? Então aqui tem todos os cores configuradinhos, como que vão rodar as extensões que eles suportam. Se estiver faltando extensão é aqui que você vai colocar também. E os cores ficam aqui nessa pastinha cores, tá? Então aqui a gente tem os cores de PSP, perfeito? A gente também tem os cores aqui, os outros, né, os demais. Então o core de Nintendo 64 tá aqui, ó. Mupen Plus 64, mas não roda que presta, tá? E a gente tem o Parallax 164 também, tá aqui. O PSX Core, então aqui tem os cores que eu falei, né? Então, a gente tem aqui o CHD, tem o Libredo puro e assim por diante. Então o padrão dele é esse aqui de baixo. Mas para a imagem CHD tem que ser exclusivamente isso aqui de cima, então você tem que fazer essa setagem lá, certo? O core de PSP, tudo aqui bonitinho. Perfeito? Eu ainda não achei onde colocar as BIOS. Tem alguns jogos que precisam de BIOS, ainda não localizei. Quando você pega aqui a info do arquivo do Core, por exemplo, PSX, ele está dizendo que ele está caçando o patch, né, de BIOS. Aqui, ó, patch. Só vem escrito o nome aqui em cima, certo? Então eu achei que por só estar escrito o nome aqui em cima, ele estaria procurando dentro da pasta cores, perfeito? Mas não foi. Então, eu acredito que se não for aqui nessa pasta cores, talvez seja aqui na pasta raiz. Você tem que jogar as suas BIOS aqui na pasta raiz, porque ele não tem nenhum caminho de patch definido, é só o nome da BIOS. Então, eu acredito que se não for aqui na pasta raiz, provavelmente é em algum. Você também pode fazer teste, né? Mudando esse caminho aqui, poder tentar localizar melhor essas BIOS. Eu pesquisei no ChatGPT e falou que poderia ser dentro da pasta Emulec, né? Que por padrão ele vai vir aqui e vai procurar em. Não, RetroArch, perdão. E aqui em Systems. Só porque eu também coloquei as BIOS aqui e nada aconteceu. Então, eu não sei aonde ele procura certinho. Para desencargo de consciência, eu vou até fazer esse teste que eu acabei de falar para vocês, que é levar lá para a pasta raiz. Não vai dar problema nenhum. Se ele não tiver configurado para ler o arquivo, os arquivos podem estar perdidos por aí que não vai influenciar em nada. Então eu vou jogar essas BIOS aqui para poder ver é, se tem alguma, se é aqui que ele espera que essas BIOS estejam. Vou fazer meus testes novamente. Mas enfim, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês, tá? Essa pequena demonstração aqui de como acessar os seus arquivos e liberar. Então, mais uma vez, CBX66 você altera qualidade gráfica e um monte de coisa. RetroArch Core eu picho as opções do RetroArch. E aqui dentro de ROMs você vai adicionar suas ROMs. E se você quiser adicionar cores também, aqui dentro da pastinha cores você vai adicionar cores. Todo o resto é na mão mesmo, tá? Então você acessar isso, mais uma vez, você não consegue acessar diretamente pelo Windows. Se você ver aqui, meu computador não aparece nada. Você vai precisar de um programinha externo como esse, ou então a imagem Linux. Perfeito? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Eu trouxe esse vídeo mais por questão de que eu não achei ninguém falando sobre. E é ruim, né? Você se sentir refém de uma gangue aí que fez essa sacanagem com a gente. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado. Eu vou tentar disponibilizar aí essa room já modificada na internet para vocês. Essa imagem que eu estou utilizando aqui. E é isso. Valeu. Falou.